Boa noite, igreja abençoada. Boa noite. Graça e paz. Quando estão felizes, diga aleluia. Aleluia. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Vou botar um pouquinho mais para trás. Glória a Deus. Passou dos 35, tem que botar o óculos agora, sabe? Tudo bem com vocês? Como foi a semana de vocês? Abençoada? Glórias a Deus, então. A minha também foi abençoada. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Eu serei bem objetivo naquilo que Deus colocou no meu coração, mas toda a palavra de Deus, ela sempre traz uma resposta para nós. Eu penso assim, segundo a palavra de Deus fala também assim. E hoje eu vou trazer aquilo que Deus colocou no meu coração, a palavra onde Deus usa pequenas coisas para abençoar você, para prosperar você, para engrandecer você, para te exaltar diante de pessoas que às vezes nunca deram credibilidade que você um dia poderia ser alguém. E Deus faz assim, Ele mexe na estrutura, se for preciso, de uma cidade, para honrar a sua vida, a sua vida, a sua vida, a minha vida, a sua vida, a nossa vida. Amém? 2 Reis, capítulo 5. É um texto bem conhecido, acredito que todos já ouviram falar, que Naamã é curado da lepra. A partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim, 2 Reis, capítulo de número 5, a partir do versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, é um grande homem diante do seu senhor, e tinha muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo o profeta Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste os teus vestidos? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém? Olha, aqui nós temos 4 personagens aqui. Nós temos o primeiro personagem, ele tem nome, se chama Eliseu. O segundo personagem também tem nome, se chama Naamã. O terceiro personagem não tem nome, mas tem um certo status, que é a mulher de Naamã. E temos o quarto personagem, que a Bíblia diz que é uma menina, sem nome, sem identidade, sem família, sem pai, sem mãe, levada cativa, ainda criança, para servir de prisioneira escrava na casa de um grande homem respeitado pelo rei da Síria e por toda a sociedade. Mas a Bíblia diz que esse homem, ele era um homem valoroso. O rei o amava, o rei o respeitava. Ele era chefe do exército, uma cidade onde batia continência para ele. Mas ele tinha uma coisa ainda na vida dele que o incomodava. Estava o levando à morte. O que era? A lepra. Quando a Bíblia fala de lepra, existe coisa na nossa vida que podemos chamar de lepra.
Como assim, pastor? Ninguém sabia que Naamã tinha lepra. Ninguém. Só a mulher dele e ele, Marcos. E quando ele chegava em casa, ele tirava suas vestes de capitão, de chefe do exército. E no momento que ele ia banhar, que ele ficava lá no quarto com sua esposa, a esposa via que ele estava com a lepra na parte do seu peitoral. Mas a menina não sabia. O rei não sabia. A sociedade não sabia. O exército não sabia. Mas ele sabia que ele estava doente e a cada dia estava piorando. Até que Deus move. E a Bíblia diz que pela mão de Naamã, Deus livrou o rei da Síria e toda aquela cidade. Pela mão de Naamã. Então Deus usa as coisas pequenas para fazer milagre e te abençoar. Então uma menina, sem nome, sem identidade, é levada cativa. Está lá na casa. E ela ficou sabendo que Naamã estava leproso. Uma menina, olha a importância de pregarmos o evangelho para nossos filhos. Você que tem criança, você que tem menino, menina, adolescente, não esqueça, pregue o evangelho, porque esse evangelho, ele não volta vazio. Ele faz a diferença na vida da sua filha e na vida do seu filho. Quando ele chegar grande, adolescente, e começar a conhecer os amiguinhos e as amiguinhas da escola, vamos numa festa, vai chegar a hora que você, mãe, você, pai, vai dizer assim, olha, cuidado, não tem como segurar. Cuidado, porque se segurar é pior. Então, cuidado, meu filho, cuidado, minha filha. Não, mamãe, pode ficar super tranquila. Não, papai, 100%. É meus amigos, minhas amigas. Quando chega na festa, pode acontecer do Salmo 42, versículo 7. Um abismo chama outro abismo. Toma só um copinho. Não, não quero não. Não, só um copinho, pai, ninguém está vendo. Não posso. Não tem evangelho na cabeça, não tem nada. Na terceira tentativa, tá bom, eu vou experimentar. Mas quando conhece o evangelho, o temor dentro da pessoa fala mais alto. Não quero não, obrigado. Aí o Espírito de Deus começa a incomodar essa pessoa. Ah, não, mas é jovem, está no meio. Não tem problema, o Espírito Santo incomoda porque você, pai, você, mãe, um dia falou para sua filha e para o seu filho sobre a palavra, sobre a importância de ter Deus na vida. Essa menina um dia, ela ouviu falar de Deus. Ela ouviu falar do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu era um homem respeitado. Um homem que Deus usava poderosamente. Você vê que ele é tão usado por Deus, que quando Eliseu morreu, que foram enterrar ele, que colocaram dentro da cova, enterraram ele, passou anos depois, está lá em 2 Reis, capítulo 13, versículo 21. Um homem, um soldado, morreu atravessado com uma espada. Mataram ele, puxaram e deixaram ele no chão. Ele era uma pessoa que todo mundo gostava. Não, vamos fazer o seguinte, vamos levar ele, não deixa ele aqui não, vamos enterrar ele. Aí chegaram e viram uma cova que estava quase aberta. E tinha uns ossos lá, disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele nessa cova. Quando jogou na cova, era a cova de Eliseu. A Bíblia diz que quando o homem morto bateu nos ossos de Eliseu, imediatamente ele ressuscitou. Tocou nos ossos de Eliseu. Ou seja, o cara foi traspassado pela espada, puxou, morreu, mas jogou na cova, tocou nos ossos, ressuscitou. Você viu tanto que Deus usava o profeta Eliseu. Mas era um homem respeitado. Mas a menina, o personagem principal dessa história, é uma menina. Deus pode usar pessoas que você nem imagina, gente, para trazer uma palavra para você. Às vezes você está precisando de uma palavra, você está precisando de dinheiro, você não está precisando de carro, você está precisando de casa, você está precisando de nada, você está precisando de uma palavra. E às vezes Deus usa uma pessoa para falar com você. E a Bíblia diz que quando a menina chegou para a mulher de Naamã, disse assim, se meu senhor é o Naamã, se teu esposo tivesse diante do profeta, ele curaria. A esposa pega e fala para o esposo. Naamã sentiu o impacto da menina e falou assim, não, essa menina é diferente. Porque você sabe quando um menino e uma menina é diferente. A menina quando fala com autoridade, a menina quando fala com um menino, quando fala com autoridade, que tem Deus na vida, porque tem criança que já tem Deus na vida, irmão. Quando o pai e a mãe colocam no caminho, tem Deus. Você olha assim e fala assim, esse menino é um menino de futuro. Essa menina é uma menina de futuro. Deus usa. Não, só usa que está grande. Não. Usa pequeno mesmo. Eu vou falar com o rei. Ele foi falar com o rei. Só que existem coisas
na sua, na minha vida, que sempre vai existir três coisas. Sempre vai existir um problema, sempre vai existir a solução e sempre vai existir o intermediário, aquele que vai intermediar alguma coisa. Sempre vai existir isso aí. Aqui existia um problema. Qual era o problema? A lepra de Naamã. Existia uma solução. Qual era a solução? O profeta Eliseu. Existia um intermediário ali. Quem era? A menina. Então, se você for para Lucas capítulo 5, versículo 8, você vai ver que Jesus, ele está diante de uma multidão. Jesus, ele está com os seus discípulos. Jesus, ele está pregando dentro de uma casa. E a Bíblia diz que tem uma multidão ao redor da casa. E trouxeram um paralítico e colocaram por cima do telhado. Ali existia um problema. O rapaz era paralítico. Ali existia a solução. Quem era a solução? Jesus. E ali existia quem intermediou, que eram os 4 amigos do paralítico. Então, quando levantaram o paralítico e colocaram por cima do telhado, Jesus olhou a fé, não só do paralítico, mas dos amigos dele. Então, cuidado com as suas amizades. Eu tenho que ter cuidado com as minhas amizades. O que eu prego para você, eu prego para mim. Porque existem amigos que te levam para frente. Existe amigo que vai te estabilizar e vai te jogar para trás. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Porque nem todo mundo que toca no seu ombro é seu amigo. Eu falei para vocês. Um estudo que eu tenho, um dia eu vou trazer um estudo para cá. Um estudo, não é pregação, não, um estudo. De 100% das pessoas, 86% não admite, não aceita a sua prosperidade. Enquanto você está aí, né, eu até falei, sexta-feira, numa reunião que eu fiz lá na igreja, quando eu estava lá no Brasil passando uma prova, uma luta terrível, andando de bicicleta, todo mundo olhava e falava assim, pastorzão lá, ó. Ali é homem de Deus, rapaz. Chovendo eu na bicicleta, né? Todo mundo com seu carrinho, sua motinha, e eu lá ralando. Ali é homem de Deus. O homem de Deus está ali, rapaz. O dia que Deus reverteu que eu comprei um carro, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, meu. Ele estava andando de bicicleta esses dias. Não tem lógica comprar esse carro. Não pode. Então ninguém aceita a sua prosperidade. De 100%, 86% vai dizer que tem alguma coisa errada. E 14% vão olhar para você e vai dizer assim, está crescendo na vida. Mas é difícil alguém chegar e dizer assim, ó, Deus te abençoe mais ainda. Você está crescendo, você canta mais, você vai cantar mais ainda. Vai pipocar, vai estourar. É difícil alguém fazer isso. Por causa do coração humano que é muito ruim. E as pessoas sempre querem tirar o erro da pessoa para colocar em alguém. Você já descobriu isso aí? Você já percebeu isso aí? Às vezes a pessoa tem um erro, um pecado, e procura alguma coisa para jogar para vocês, para tirar a culpa da pessoa. Ah, não, pronto, a culpa é só dele, eu não tenho nada a ver com isso. Por exemplo, João capítulo 8, versículo 1 ao versículo de número 12. A Bíblia diz que uma mulher, também sem nome, sem identidade, uma mulher foi pega em ato de adultério, ou seja, ela estava adulterando. Beleza. Pegaram essa mulher e levaram até onde estava Jesus. Para interrogar Jesus, primeiro levaram para matar ela, porque era a lei da época. Pegou em adultério, vai morrer apedrejada. Eu pergunto para vocês aqui, eu até já falei isso, né? Se ela foi pega em ato de adultério, cadê o homem que estava com ela? Por que levaram só a mulher? Porque a culpa é só da mulher. Hã? Ou ele era um cara muito importante dentro da igreja, o dízimo dele era muito alto, era um cara muito respeitado na cidade e quiseram abafar e levaram só a mulher. Mas o que me chama a atenção é que Jesus estava lá sentado, tranquilo, com os discípulos, e tinha muita gente, e a mulher chegou lá. Imagina a pessoa sendo levada, irmão. Você pegando, uma multidão te pegando de um lado, outra multidão te pegando do outro, levando você para o lugar, você vendo gente ali com pedra na mão para te apedrejar, morrer apedrejado. A mulher devia estar chorando, desesperada, falou assim, oh meu Deus do céu, que vacilo, por que eu fiquei com esse homem? O sangue de Jesus, mas a carne é fraca. Agora o pecado é vitamina, né? Tem gente que fala, a carne é fraca. E o pecado é vitamina para você, por acaso? Não é? Não é? Falam isso, né? Mas levaram a mulher para morrer apedrejada. E chegar lá, foram tentar Jesus. Olha só, eles não queriam resolver o problema da mulher. Eles queriam matar a mulher. E queriam ainda acusar Jesus. Então vamos matar 2 coelhos numa paulada só. Primeiro a gente mata essa infeliz.
E segundo, a gente tenta esse tal de Jesus que se diz filho de Deus. Agora a gente pega ele, porque na lei de Moisés diz que a gente tem que apedrejar. Mestre, essa mulher aqui foi pega em adultério. A mulher está lá de cabeça baixa, esperando a morte chegar. E segundo a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. E o senhor vai falar o quê? A Bíblia diz que Jesus estava calado, escreveu no dedo lá no chão. Deve ter falado do pecado do pessoal lá, tudo certinho. Aí chegou o outro, doutor da lei. O senhor não ouviu o que ele falou, não? Ela foi pega em adultério segundo a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. O senhor vai falar o quê? Jesus levantou e disse, quem não tem pecado aqui, pode atirar a primeira pedra. Jesus está dizendo, eu posso atirar a primeira pedra dela, porque eu não tenho pecado. Mas quem não tem, pode atirar. Resumindo, todo mundo foi embora, ficou Jesus e a mulher. Certo? Todo mundo foi embora porque todo mundo era pecador. Mas todo mundo quer esconder o seu pecado para acusar você de alguma coisa. Para esconder o pecado dele. Então ninguém quer ver você sair de uma situação difícil. Todo mundo quer dizer, pois é, rapaz, ela vacilou. Ela mereceu morrer mesmo. A bicha é nojenta, ela foi pega em adultério. Não vale nada. É o que as pessoas gostam, têm prazer de falar, irmão. Aí eu prego para vocês, eu prego lá, eu prego por onde eu passo. Cadê o olhar de compaixão de Jesus para as pessoas? Você erra, eu posso errar. Nós somos pecadores. Mas a cada dia que se passa, a gente sempre está subindo um degrau espiritual para estar mais perto de Deus. Salmo 101, versículo 3. Não coloquei coisa má diante dos teus olhos. Então não vou ficar pegando meu celular, ficando coisa que não agrada a Deus, porque eu posso mentir para você. Estou enrolando. Está vendo o quê? Não estou vendo nada, não. Eu estou aqui. Estou vendo nada. Eita, ué, meu irmão. Mas Deus está vendo. Então não adianta. Um dia a minha máscara vai cair. Então eu preciso pregar para vocês e pregar e viver o que eu estou pregando. Então cuidado, nem todos que tocam no seu ombro é seu amigo ou é sua amiga. Tá bom? Cuidado, o melhor dom que você pode pedir para Deus se chama dom de discernimento. Alguém se aproxima de você, ai meu amiguinho para cá, meu. O Espírito Santo fala assim, ó, cai fora. Vai ser ignorante? Não precisa. Não quero mais amizade, não quero mais estar perto. Vai desrespeitar, vai parar de falar? Não. Vai ficar radical? Também não. Tudo bem, tudo bom, como é que está, tudo certo? Mas eu não quero aproximação, porque eu sei que essa pessoa não vai trazer coisa boa para mim. Mas a menina foi diferente. Ela trouxe o que ela sabia. Se meu Senhor, tivesse diante do profeta Eliseu, ele ficaria curado. Aí ele foi procurar a pessoa errada, foi procurar o rei. Mas tudo bem, é submisso, né? Tinha que pedir autorização. O rei disse, eu vou fazer uma carta e mandar para o rei de Israel. Ele vai te curar. Levou presente, tudo. Olha, irmão, o tal do presente, se a pessoa não estiver debaixo da mão de Deus, corrompe. Corrompe. Porque eu estava conversando com a Ana, com a bispa, Samuel, a Rimena ali. O dinheiro, ele é bênção na sua vida. Ele é bênção na nossa vida. Mas se você colocar ele em primeiro lugar na sua vida, irmão, ele torna maldição. Você tem que saber administrar o que Deus vai colocar na sua mão, porque senão ele não vai colocar, não. A gente sempre vai nadar e morrer na praia. Mas quando você sabe administrar e que o dinheiro não é o primeiro lugar na tua vida, aí você vai ver a sua vida mudar. Ah, pastor, será que o meu problema é esse? Examine-se você a si mesmo. E pegue desse dinheiro e viva dele. Como assim? Aí você vai para Lucas capítulo 18, versículo 18. Jesus está conversando com os discípulos, de repente chega um jovem, um rapaz diz, bom mestre, que farei para ter a vida eterna? Te seguir. Jesus disse, bom? Não existe nenhum bom. O bom aqui é Deus. Olhou para os jovens, rapaz simpático, gente boa. Não beba, não fuma, não adultere, não faça mau testemunho, não venha ficar fazendo fornicação. Tudo isso, honra teu pai e tua mãe, tudo isso eu já faço desde pequeno. Era verdade. Mas tinha uma coisa que mexia no coração daquele jovem, que era o quê? O dinheiro. Ah, Jesus, então te falta só uma coisa, só uma. Se você fizer essa coisa aqui, vou falar, você vai ser um dos meus melhores discípulos. Então o que é? Vende tudo que tu tem, dá aos pobres e segue. Jesus não mandou ele vender tudo que tinha, porque ele tinha muita propriedade. Jesus quis dizer, sabe o quê? Existe aí a interpretação. Então a gente tem que prestar atenção na palavra. Ah, Jesus mandou o rapaz vender tudo também. Jesus pegou pesado. Jesus não. A interpretação da hermenêutica na verdadeira, holística, da espiritual da palavra, Jesus estava dizendo assim, olha, o que tu tem financeiramente está tomando lugar no teu coração. Se você pegar o que você tem e administrar, mas não colocar em primeiro lugar, você pode me seguir. Vai dar tudo certo na sua vida. E é assim que acontece.
Mas ele estava colocando o dinheiro em primeiro lugar. E a Bíblia diz que em primeiro lugar é buscar o quê? O reino e a sua e as demais coisas. Pronto. Mas ele foi lá, fez a carta e mandou para o rei. Quando o rei leu a carta, irmão, ele ficou contrariado. Por quê? Porque o rei da Síria mandou uma carta para o rei de Israel dizendo assim: eu que estou enviando o meu servo Naamã. Ora por ele para ele ficar curado. Eu disse, rapaz, sou eu Deus para matar, para dar vida? Ele está querendo alguma coisa, ele está querendo aprontar comigo. Ele está fechando o cerco, ele quer vir contra mim. Só que a Bíblia diz que o profeta Eliseu estava em casa. E ele ouviu. Como é que ele ouviu, hein? Alguém foi falar para ele? Não. Ele era assim com o anjo. Ó. Tem uma parte da Bíblia, que é lá em 2 Reis, capítulo 1, a partir do versículo 1. Tem coisas que a gente vê, o tanto que Deus, quando a gente tem intimidade com Deus, isso é forte, né? Por exemplo, o filho de Acabe, que é o filho de Jezabel, aquela endemoniada, né, que queria matar o profeta, o filho dela caiu de uma janela e quebrou a coluna. Ele ficou o quê? Paralítico. Ele não andava mais. Então ele ficou prostrado numa cama. Ele chamou os seus oficiais e disse assim: olha, tu vai lá em Ecrom, no rei de Ecrom, consulta ele e pergunta para ele se eu vou sair dessa cama aqui. Aí os homens foram. Da onde eles estavam até Ecrom, era 3 dias de viagem. Mais um dia de oração, voltando, mais 3 dias. 7 dias. Eles foram. A Bíblia diz que no caminho, na metade do caminho, quem apareceu para eles? Elias. Elias disse: vocês estão indo para onde? Não, a gente está indo lá consultar o rei de Ecrom. Ah, tá. Deixa eu falar uma coisa para você. Fala para o teu rei lá, que a cama que ele está lá, que ele subiu, ele não vai descer mais não. Sobre ela, ele vai morrer. Virou as costas e saiu. Os homens não foram mais não, porque sabiam quem era Elias. E voltaram. Chegou lá, o rei disse: ué, vocês saíram agora de manhã, já está de tarde, vocês voltaram, o que é que aconteceu? Não, a gente encontrou um homem. Que homem é esse? Não, o homem disse que a cama que o senhor está deitado, o senhor vai sair dela amanhã, morrer aí. Quem é? Não sei o nome dele. A roupa dele. Aí ele tinha uma veste, um casaco de veste de camelo e um cinto de couro. Eu sei quem é. Quem é? Elias, o tisbita. Então, o crente é conhecido pelas vestes, tá? Por isso que às vezes tem igreja por aí, que você vê umas mulheres andando meio... uns caras andando meio desmantelados, tem que ter cuidado, gente. Muito cuidado. Eu fui pregar numa igreja no Brasil, antes de vir para cá, bispo. A pastora estava comigo. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. A única saída minha foi dizer assim: irmão, a Bíblia diz assim, ó: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é entre as pernas, não. A mulher estava na frente com a sarrinha, curtinha, botando assim, irmão. Eu falei: como é que eu vou pregar, Jesus? Desse jeito aqui. Ainda ficava passando a perna para um lado, passando a perna para o outro. Eu digo: rapaz, o negócio aqui agora pegou mesmo. Aí eu peguei e lancei isso aqui, aí ficaram com vergonha e começaram a sair. Graças a Deus, saíram da frente. Não é porque eu estava olhando. Mas, irmão, é uma tentação muito grande. A mulher fica lá na frente desse jeito assim, ó. Aí esquece. Eu digo: pai, não tem lógica uma coisa dessa, não. É o diabo mesmo. Eu digo: eu vou ter que falar aqui da palavra. Então, assim, nós precisamos, não estou dizendo ser radical, não. Mas se vestir, porque todo mundo vai olhar para essa mulher, se veste tão bem, esse homem se veste tão bem. Rapaz, esse pessoal é diferente, que essa igreja é diferente. Nós temos que ser diferente. Aí a Bíblia diz que Elias sobe no monte. Estou falando de Elias, não é de Eliseu não, tá? Estou falando de Elias, estou falando de intimidade. Você tem intimidade com Deus. O rei ficou tão grilado que falou assim: olha, manda chamar Elias aqui que eu preciso conversar com ele. Vai lá. Aí pegou um capitão e mais 50 homens. Um capitão e mais 50 homens, 51 homens. E foram lá. Elias estava lá em cima no monte. Eles chegaram na parte de baixo do monte e falaram assim: ei, homem de Deus, desce aí que o rei está mandando te chamar. Bora, 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 bora. Elias disse: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma você os 50. O fogo matou 51 na hora certa. Não voltaram mais. O rei disse: cadê os homens? Rapaz, morreram queimados. Chama o outro capitão aí. Mais 50, vai lá. 51. Aí foram de novo. Chegou lá com ignorância com o homem. Ei, o rei está mandando te chamar, bora. E todo mundo queimado assim, ó. Eles olham assim: bora, bora, bora. Mas, bora, homem de Deus. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma você os 50. Morreu de novo. Terceiro. Vai lá, vou na hora. Mais 50, bora. O terceiro, quando ele chegou lá, ele se ajoelhou e disse: ô homem de Deus, não ora para Deus me matar nele, não, pelo amor de Deus, não faz isso não comigo, não. Eu sei que tu é homem de Deus, se tu não quiser, não tem problema não. Eu vou me embora agora. Mas sabe quem é que estava falando com Elias? O anjo. O anjo falava para Elias:
fala para ele, se tu é homem de Deus, deixa fogo do céu, agora consuma ele e os 50. Aí Elias só repetia e o fogo descia. O terceiro, quando se humilhou, reconheceu que Elias era um homem de Deus, o anjo falou para ele, desce com ele, não pede fogo do céu não, porque eu vou te honrar com eles. Aí o cara, irmão, você tem que ser honrado, você tem que ser honrada. A pessoa tem que olhar para você e bater continência, no modo de dizer assim, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Aí sim, aqui existe homens e mulheres de Deus. E não em lugares, por exemplo, não estou falando de igreja, gente. Eu não prego sob placa de igreja nenhuma. Eu estou falando que nós temos que ser diferente. Amém? Para que essa graça de Deus venha sobre a nossa vida e a gente possa viver e ter uma vida abundante aqui nessa terra. Então, quando ele chegou lá, o profeta Eliseu ouviu em casa e disse assim, fala para o rei, porque ele rasgou as vestes dele. Manda Naamã vir até mim. Autoridade, unção, graça. Porque, como eu estou falando para vocês, essas três coisas, elas sempre vão estar na nossa vida. Sempre vai ter um problema. Mas vai chegar a solução e alguém que vai intermediar essa solução. Por exemplo, Marcos capítulo 8, versículo 2. Tinha uma multidão. Jesus estava pregando para multidão 3 dias. Uma multidão de 5.000 pessoas. Qual era o problema daquela multidão? Fome. Ixi, então tinha um problema sério, fome. Qual era a solução deles? Jesus. Mas quem foi que interviu ali? Quem foi o intermediário para resolver aquele problema? Um menino que tinha 5 pães e 2. Você está entendendo? Tinha um problema. Mas a solução estava lá, que era Jesus. Mas tinha alguém para intermediar. Você está me entendendo como é? Aí você vai para Marcos 8, 22. A Bíblia diz que pegaram um homem pela mão, cego, e levaram até Jesus. Tinha um problema. Qual era? O homem era cego. Tinha uma solução. Quem era a solução? Jesus. Mas teve um intermediário ali. Quem foi? Quem pegou na mão do cego e levou até Jesus. Então o problema sempre vai ter. Mas nunca esqueça. Jesus é a solução. Não esqueça disso. E sempre vai ter um intermédio para resolver o seu problema, o meu problema e o nosso problema. Amém? Então ele disse, agora manda Naamã vir até mim. Aí Naamã foi. Você já viu que às vezes tem pastores, profetas, que se acham que é mais do que Deus? Às vezes é porque assim, a pessoa acha que Deus usou ele uma vez, todo o culto tem que usar. E as coisas não funcionam assim. Deus usa a hora que quer. Jesus foi pregar numa cidade, a cidade estava lotada de pessoas. Tinha gente lá, paralítico, cego, um monte de gente. Certo. Sabe quantas pessoas Jesus curou? 2. Por quê? Por causa da incredulidade das pessoas. Mas teve cidade que Jesus chegou lá que todo mundo creu que ele era o Messias, o Filho de Deus. E ele curou todos. Todos. Naamã vai. Quando Naamã chegou lá, Geazi, que era o obreiro de Eliseu, Eliseu diz assim, Geazi vai lá e manda Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Olha, irmão, vou falar uma coisa para vocês aqui. Escute isso aqui agora. Tem coisa que você não entende agora. Você só vai entender depois. Quando ele disse assim, o profeta mandou te falar. Aí Naamã todo alegre. O que foi que ele mandou falar? Para tu ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Ele ficou endemoniado. Eu pensei que ele ia levantar. Ele vinha até mim colocar a sua mão sobre a minha ferida e me curar. Não tem rios melhores do que o Jordão? Escuta só. O rio Farpá e o rio Farté, alguma coisa assim. São 2 rios que eram águas cristalinas. Por que Naamã ficou com raiva? Ficou endemoniado. Porque aquele rio, um pedaço do Rio Jordão, onde ele mandou ele mergulhar 7 vezes, ali onde passava, sabe o quê? O esgoto de Israel. Fezes, urina. O cabo disse, eu mergulhar lá, eu prefiro morrer do jeito que eu estou. A carniça daquela água, se pegar aqui, não vou pegar a bactéria, já era. Eu não quero saber, não, vamos todo mundo embora. Aí um homem chamou o outro homem, que chamou o terceiro, que era funcionário da Naamã, e trouxe uma palavra, amigos de verdade, tá?
Meu Senhor, tem uma palavra para ti. Eu não quero saber não, só escuta o que eu tenho para você. Então fala, se o profeta falasse qualquer outra coisa para o senhor ia fazer? Eu ia fazer. Então faz. Custa nada o senhor mergulhar nesse rio. E se o senhor for curado? Olha a palavra, irmão. Você está entendendo? Se fosse outro, né? Não, Marco. Tu quer orar para ele morrer? Vamos orar nós dois, fazer uma campanha contrária, oração contrária para ele morrer? Bora? É assim, sabia? As pessoas não é assim? É. Por quê? Porque às vezes o que você queria, você não foi atendido. Mas você não sabe o que tem por trás disso aí, isso não é Deus agindo para testar a tua fé. Para testar a sua fé, a minha fé. Porque às vezes a gente quer do jeito que a gente quer. Não, assim diz o Senhor. Falo contigo, meu servo. É isso que a gente quer ouvir, irmão. Mas fala, assim diz o Senhor, toma vergonha na tua cara, muda de vida, que Ele vai te honrar. Está na carne. Deus não está nesse negócio porque a pessoa não quer uma palavra dura. Mas no fundo, Deus está falando para a pessoa tomar vergonha e mudar de vida mesmo, porque tem alguma coisa errada. Aí ele disse, não, então tá bom, eu vou experimentar. Eu vou. E ele foi. Ele mergulhou a primeira vez. Aí a Bíblia não diz, tá? É uma ilustração minha. Mergulhou, levantou. Aí passou aquele negócio boiando assim, né? Senhor Jesus. Aí mergulhou a segunda vez, levantou aquela água daquele gostinho. Aí de novo aquela coisa. Terceira, quarta, quinta, sexta. Na sétima vez que ele levantou, a Bíblia diz que a pele dele estava como uma pele de uma criança recém-nascida. Aí ele acreditou, Priscila, que realmente Deus era na vida do profeta Eliseu. Mas antes ele não tinha acreditado, não. Por quê? Porque às vezes a palavra dói imediato em você. Mas por trás, a tua bênção está chegando. Nem sempre Deus vai falar com você, assim diz o Senhor. Nem sempre. Você está entendendo? Então, não sei se eu falei para vocês, eu passei uma prova, mas grande, mas grande mesmo assim, enorme. Eu falei, não tem jeito mais não, eu vou morrer. Eu estou na rua, uma mulher ia passando, disse, pastor. Aí eu disse, assim diz o Senhor, estou mudando a tua história. Eu comecei a chorar, disse, pronto, mano, na miséria que eu estou quase morrendo, é Deus na minha vida. Esses dias agora, eu abro a porta que tu está pedindo. Aí que eu botei para chorar mesmo, no meio da rua. E aleluia, o povo passando, e eu gritando, cheguei em casa, falei para o pastor, ó, a partir de hoje, acabou. Que foi Deus? Aí eu falei para ela chorou também, foi aquela alegria. 8 anos depois chegou, irmão. 8 anos, nem lembrava mais. Só lembrei porque quando chegou, eu fui orar para agradecer, Deus mostrou em visão para mim, aquela mulher orando por mim. 8 anos? Tá bom, passou-se. Outra prova. Eu estou na igreja. Estou pregando na igreja. A mulher veio, a mulher do coque. Alguém lembra da mulher do coquinho? Essa do coque é perigosa, irmão. Lá vem e pegou o microfone com autoridade da minha mão. Ó. Assim diz o Senhor. Eu digo, ô Senhor, fala mesmo. Estou abrindo a porta que tu me pede. Aí eu pensei, dentro de mim, é 8 anos de novo. É 8, pode esperar. Aí não chorei, segurei o choro. Eu digo, vou chorar dessa vez não, porque só lembrando dos 8 anos de novo. E tá, beleza. 6 meses depois, aconteceu. Então, assim, o tempo é dele, a hora é dele, o mês é dele, a semana é tudo dele. Eu vou questionar o quê? Você está entendendo? Então, são experiências que eu estou trazendo para vocês que nós precisamos viver e saber que esse Deus é o mesmo ontem, hoje e pronto, acabou. Mas tá bom. Aí Eliseu agora levanta, Naamã levanta todo feliz, curado. Só vou em casa tomar um banho, trocar de roupa, botar aquela veste e vou lá honrar o profeta. E foi honrar o profeta. Levou ouro, prata, vestes. Só que um homem de Deus, quando o presente vem para mexer no coração, a gente tem que ter muita sabedoria, tá? Porque o inimigo, nem toda vez que aquela porta abre, que o seu coração acelera e você vê, o olho fica desse tamanho da bolota desse copo aqui, ó. Você pode esperar que tem alguma coisa errada. Porque a bênção chega, ela vai te deixar feliz, ela me deixa feliz. Mas não ao ponto da gente, agora sim! Chegou ouro, prata. Quando Geazi, o servo de Eliseu, viu aquelas coisas, o olho dele brilhou. Aí ele falou assim, eu vou chamar o profeta, eu vou chamar o meu senhor.
Eliseu, pelo amor de Deus, Eliseu, o homem está cheio de presente. Não é ouro, é prata, é coisa do céu, Eliseu. Você não quer não. Como assim? Não, não quero não. Pode mandar ele embora. Sabe o que Eliseu estava dizendo? Quem curou Naamã foi Deus, irmão. Não fui eu. A gente ora por alguém, se Deus curar. Vou falar uma coisa para vocês aqui também, tá? Eu estava com a pastora numa situação difícil. Pastor, tanto, irmão, foi situação demais. 32 anos, 33 anos, fazer agora com aquela mulher. Pensa tanto sal que eu já comi com ela. Prova. Mas um dia nós estávamos numa situação difícil. Aí nós fomos orar por um casal. E o casal dá bala. E eu falei para ela, né? Eu falei, não vamos não, porque esse pessoal aí tem dia demais, e o povo vai pensar que a gente está querendo se aproximar. Eu não gosto dessas coisas. Não, mas ela pediu, é segredo. É só nós quatro, o marido dela. Ele não quer ela mais não, tal, aquela coisa toda. Então vamos. Aí fui, conversei com o cara chorou, dei uma palavra para ele, pediu perdão para a mulher dele, reconciliaram e ó, bênção pura, irmão. Só agora eu vou falar com o meu piloto para a gente fazer uma viagem no meu jatinho. Eu disse, rapaz, não vou não. Medo que eu estava de morrer. Eu disse, a prova que eu estou... Esse avião... Estou fora, irmão. Nunca gostei desse avião pequeno. Obrigado. Não, a gente vai para Goiânia. Disse, rapaz, não vou. Eu vou de ônibus. Não, moço, que é isso? Beleza. Eu sei que ele... 15 dias depois, estou lá em casa. Escuta isso aqui, tá, gente? Ó. Casinha humildezinha. Pastor, eu digo, opa. Sabe quem eu sou? Não pode ser, não. Eu sou o gerente de fulano. Ah, tá. Como é que ele está? Não, está bem demais. Ele mandou entregar aqui uma coisa para o senhor. Beleza. Entregou o envelope. Tá bom, obrigado. Quando eu abri um cheque de 20 mil reais. Aí eu cheguei para a pastora e falei, rapaz, eu não vou aceitar esse negócio, não. É Deus, eu digo, rapaz, vamos orar primeiro. Bom, quando eu comecei a orar, diante de Deus aqui, tá? O que veio dentro do meu coração? Não fui eu que reconciliei eles. Esse dinheiro está comprando a minha dignidade diante de Deus. Eu não quero, não. Falei para ele, não quero. Encontra ela, entre em contato com ela e fala que agradece, mas nós não vamos precisar. Alguém assistiu aquele filme? Deixa eu ver se é o nome dele. É Ghost? Alguém assistiu Ghost? Não tinha uma freira que pegou um cheque lá? Né? Eu disse, devolve para ela. O pastor ficou, meu senhor. Digo, devolve ela, segurando lá. E eu de carro, digo, devolve. Está nessa prova. Uma prova, pensa na prova. Aí está aquele cheque lá. Eu disse, pensa aqui para o cara como se fosse 200 reais para nós. Mas a gente não pegou. Mas Deus honrou depois. Deus honrou depois. Muito mais do que aquilo lá. Rasgamos o cheque. Aí quando foi um dia eu encontrei ele. Acho que encontrou ele, não sei se no mercado, alguma coisa assim. Ele disse, rapaz, esse dia eu estava mandando minha gerente olhar lá. Aquela benção que eu mandei para ti. Eu disse, não, rapaz, aquela benção depois eu te conto o mistério. Eu não aceitei, não. Obrigado, Deus abençoe. Inclusive, nós rasgamos, está lá, está rasgado no meio. Está lá em casa. A hora que você. Não, rapaz, vou fazer uma transferência. Não faça, não. Não, em nome de Jesus, não faça. Aí depois eu expliquei para ele. Ele chamou a gente para jantar. Eu fui na casa dele com a pastora, expliquei a situação para ele. Ele entendeu perfeitamente, tudo certinho. Mas pelo menos uma coisa eu vou fazer por você. Eu digo, depende, o que é que é? Vou mandar fazer uma compra no supermercado top. E vou mandar entregar na sua casa. Eu digo, deixa eu ir junto para eu comprar as coisinhas, um leitinho, que eu gosto de um leitinho e tal. Beleza, vai lá, eu fui, irmão. Pensa na compra, não foi 4 carrinhos lotados de... Eu digo, agora sim, tudo bem. Aí se o cara quer me abençoar desse jeito, eu quero, né? Mas enfim, aí Geazi cresceu o olho, gente. Quando Geazi cresceu o olho, aí o profeta disse, não, eu não aceito não, pode mandar ele embora. Aí ele disse, não, o profeta não quer. Não quer não, não. Tem alguma coisa errada. Não, ele não quer não. Faz um homem seríssimo, pode ir embora. Aí Naamã foi embora com seus comparsas ali, os seus chefes. A Bíblia diz que passaram assim quase 40 minutos depois, Geazi falou nada para o profeta Eliseu, subiu no cavalo e olha, atrás de Naamã. Chegou, encontrou Naamã, disse, o meu senhor mudou de ideia. Foi mesmo, foi. Ele disse que não quer tudo não, mas quer alguma coisinha. O quê? O ouro, ele não é besta, né? Aquelas vestes ali que é top. O que mais? Só isso mesmo, então tá bom. Toma um ourinho para ele, leva um pouquinho, ele merece. Tá bom, então coloca. E pegou, levou para casa e escondeu. Chegou na casa do profeta, Eliseu estava no quarto. Fazendo o quê? Orando. Eliseu falou assim, Geazi,
Aquele ouro que você pegou, que ouro? O ouro você pegou lá, dizendo que foi eu que pedi? Eu não pedi nada, não. Não pedi não. Olha, deixa eu falar. A lepra que estava sobre Naamã, eu estou vendo vir sobre a sua vida. Só foi ele falar, irmão. Naamã era só aqui, ó. Geazi foi de cima até embaixo. O ouro resolveu o problema dele? As vestes resolveu? A mentira resolveu? A mentira tem perna curta. Dizem que tem perna curta, né? Tem perna curta a conversa. Mentira tem perna longa. No instante chega lá. Olha lá depois para você ver, 2 Samuel, a partir do capítulo 8. Quando o rei diz assim, ó, vai lá e avisa para Jonathan que o exército está vindo. O cara disse, eu vou lá, rei. Então vá. Aí ele foi. Aí o outro para fuxicar o fuxiqueiro, para fazer o mutim contra Davi, disse, eu vou também. Não, você não vai não. Você pode ficar aí. Não, então tá bom. A Bíblia diz que ele correu. Ele já tinha saído, o outro tinha saído na frente, ó. Tá lá. A Bíblia diz que ele correu tanto, passou pelo outro, irmão. A mentira passou pelo outro. A mentira tem perna curta aqui, conversa tem perna longa. E olha, correu, passou, falou para ele, foi um moído tão grande, uma guerra por causa de uma mentira. Então a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado com o que a gente fala. Muito. Seja sincero, seja sincera, porque isso agrada o coração de Deus. Eu tive aqui há uns 3 domingos atrás e falei para vocês de Romanos capítulo 12, versículo 17. Não pague o mal com o mal, porque isso não agrada a Deus. Romanos 12, 20. Pague o mal com o bem, que isso agrada a Deus. Então, se um dia falaram mal, um dia apontaram o dedo para você, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Abençoe, irmão. Pastor, é difícil demais abençoar. A pessoa está me amaldiçoando. Não tem problema, não. A pessoa vai te amaldiçoar. Quem vai amaldiçoar essa pessoa é Deus. Está lá. Gênesis 12, 3. Disse Deus, o que te abençoar eu, abençoarei. Mas o que te abençoar eu, amaldiçoarei. Então abençoa a pessoa, irmão. Abençoa. É difícil demais. É muito difícil. Pensou? A Bíblia diz que Jesus falou, olha, se alguém chegar a dar a tapa no cara, vira o outro lado. Olha, irmão, eu vou dar esse testemunho para vocês ainda, viu? Esse maguinho velho que levou uma tapa um dia na cara, que eu vou falar uma coisa para você. Eu só estou aqui porque Jesus me tirou de lá. Mas não é fácil, não. Sabe o que é que eu lembrei na hora? Essa passagem. Vira o outro lado, eu digo, eu não viro o outro lado, eu vou me embora, mas eu não viro o outro lado. Fui embora, Marquinhos, engoli seco. Foi difícil demais da conta. Sabe o que é que foi mais difícil, bispo? Eu orar pela pessoa que fez isso comigo, dizendo, Deus abençoa ele. Como é que a pessoa leva uma tapa na cara e fala, Senhor, abençoa ele, Jesus. Abençoa ele, Jesus. Doido para dizer, mata ele, Jesus. Para provar que o Senhor é na minha vida, mata ele. Porque é isso que a gente quer. A carne nossa é o quê? Ele tem que morrer, Jesus, para todo mundo ver que eu tenho a tua graça sobre a minha vida. É nada, hein? Não tem nada a ver isso aí. Hoje a pessoa está lá, uma miserável, perdeu a família, uma bagaceira a vida dele. Mas eu continuo orando por ele. Não tem problema nenhum. E eu estou o quê? De boa. Esperando Jesus voltar, né? Nós estamos esperando Jesus voltar. Cai neve, mas Jesus está vindo. Está vindo. Ele está vindo. Amém? Então, é nas pequenas coisas que Deus pode mudar a sua vida. É nas pequenas coisas. Se você colocar o seu coração na palavra, muita coisa na sua vida vai mudar. Amém? Porque o que é que Romanos capítulo 10, versículo 9 diz? A fé vem pelo e ouvir o quê? Romanos não. Salmos 119, versículo 9. Escondi a tua palavra no meu, para não pecar contra. Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus. João 17, versículo 8. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então vamos viver a palavra. Não se preocupa, não olha para o lado direito nem para o lado esquerdo, não. A cada dia só agradece a Deus pelo que Ele está fazendo na sua vida e espera a bênção do Senhor chegar na sua vida em nome de Jesus. Amém? Esses dias eu estava conversando com um irmão lá da Virgínia e ele falando para mim uma situação. Eu não vou falar agora, mas daqui uns dias eu e ele nós vamos testemunhar aqui.
Ele tinha desistido de uma coisa aí, não posso entrar em detalhe, porque a bênção não está na mão dele ainda, mas está a caminho. E eu falei para ele assim, olha, confia em Deus. Faz uma prova com ele. Faz igual o Gideão fez. Gideão foi fazer uma prova com Deus, vocês sabem, né? Senhor, está vendo esse algodão? Se o Senhor está na minha vida e vai me honrar, esse algodão amanhã esteja cheio de água e todo o orvalho da terra esteja seco. E eu vou espremer e vai encher esse copo. Assim aconteceu. Aí ele disse, Senhor, que a tua ira não venha sobre mim só essa vez. Que amanhã o orvalho do chão esteja todo molhado e o algodão seco. E assim aconteceu. Certo? Faz uma prova com Deus. Não é provar Deus, porque ninguém prova Deus. Deus, me honra nisso aqui. E se o Senhor está comigo, faz assim, assim, assim. Ele fez. 7 dias depois, 7, ele me ligou. Pastor, o senhor acredita que eu recebi uma ligação daquele negócio? Quanto tempo que não recebi ligação? 3 anos. Beleza. Passou-se. Agora, a outra ligação. O negócio foi carimbado, assinado, e a bênção está chegando. Eu vou contar para vocês, tá? Mas não posso ser hoje não. Mas eu vou vir com ele aqui, nós vamos contar o que Deus está fazendo. Pequenas coisas, que tornam-se grandes coisas. Amém? Então não perca a sua esperança não perca a fé não. Acho que é Lamentações de Jeremias 3:21. Coloca aí para todo mundo ver aqui. Quero que vocês prestem atenção só nisso aqui que a gente já vai encerrar. Lamentações de Jeremias 3:21. Eu quero que vocês acompanhem. É isso aqui mesmo. Olha, a gente pode viver isso aqui, gente, ó. Disso me recordarei no meu, por isso tenho. Tem uma versão que diz assim, olha, pode voltar lá. Tem uma versão que diz assim, eu me recordarei no meu coração de tudo aquilo que me traz esperança. Então a gente tem que pensar naquilo que traz esperança, não é pensar no passado. Ah, eu preguei tanto já, eu cantei tanto na vida, eu era tão profeta, eu profetizava, tu era. Esquece o era, é daqui para frente. Eu vou me recordar de coisas que me traz esperança. A partir de hoje, eu vou pregar como eu pregava. A partir de hoje, eu vou cantar como eu cantava. A partir de hoje, eu vou profetizar como eu profetizava. A partir de hoje, eu vou ser aquele homem que eu era. A partir de hoje, eu vou ser aquela mulher. Recordar daquilo que me traz esperança. E não daquelas coisas. Quando eu cheguei aqui na Virgínia, irmão, tinha 5 irmãos, ó. Pastor, eu orava demais. Eu digo, por que tu não ora hoje? Pastor, uma preguiça lesa, é uma leseira no meu corpo. O que adianta, irmão, que tu era? Tu não é mais hoje. Não me orava, eu botei ele para orar um dia. Pensa na vergonha que eu passei, irmão. Jesus. Aí começou, tem que tirar o microfone aqui para o povo ouvir. Não corou na tua vida não, pai, deixa de safadeza. Então tem que trazer coisa que traz esperança. Amém? Fique de pé em nome de Jesus, quero orar por você. Glória a Deus. Pode tirar aqui, Augusto? Pode botar ali para mim, por favor. É no Nordeste, né, Mel? Você, né? Nordeste. Tu fala também botar? Botar, né? Porque lá quando eu cheguei lá, eu falei botar. O povo não é botar, não é botar. Eu digo, rapaz, lá é botar. Eu escrevo botar, mas o nome é botar. Então, coloca isso aqui para mim. Buta ali para mim, buta. É isso aí, então. Tu pode botar ali para mim, botar. Ele ficou meio assim, botar. Não é botão não, é botar mesmo, colocar lá, pô. Nordestino tem umas conversas meio que é difícil, complicado. Agora eu peço para você fechar os olhos. E agora você vai... Pode ser hora em espírito, não tem problema. Recorde agora no seu coração aquilo que vai te trazer esperança. Pastor, eu preciso sentir mais a presença de Deus. Começa a pedir para Ele aí agora. Pastor, eu preciso orar mais.
Eu estou lendo a palavra, pastor, não estou entendendo nada. Pede para Deus abrir a tua mente, o teu entendimento, para que você possa ter essa interpretação do texto através do olhar de Cristo. Você que tem tempo que não ora, já tem tempo, semanas, quem sabe até mês. Você que já tem tempo que não lê a palavra de Deus, coloque no seu coração que isso vai te trazer esperança. Passa a orar de novo, passa a ler a palavra, passa a buscar mais a Deus, para que o seu olhar, o nosso olhar, o meu, o nosso olhar, seja o mesmo no olhar de Cristo. Não o olhar de Geazi, que só olha para o bem material, mas o olhar do profeta Eliseu, que olha para a graça de Deus, a presença de Deus, e através disso ele nos abençoa e nos prospera. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por esta noite. Queremos te agradecer pelos louvores, Pai, que os teus filhos cantaram e estão cantando. Que o Senhor venha receber na tua presença, no teu altar, como um cheiro suave às tuas narinas. Porque nós estamos, meu Deus, louvando ao teu nome, Senhor, de coração aberto. Nos entregamos de corpo, alma e espírito na tua presença. Queremos te agradecer pela tua palavra, que a tua palavra venha mudar vidas, mudar corações. Eu profetizo sobre a vida, Pai, da tua igreja aqui, da Connection Family Church, daqui de Delaware. Sobre os teus filhos, tuas filhas estão aqui, aqueles que não puderam vir nessa noite. Visita, Pai, em nome de Jesus, o nosso lar. Visita os casamentos, visita os filhos, visita o negócio do teu filho, o negócio da tua filha. Onde ele colocar a mão, o Senhor venha prosperar. Onde ela colocar a mão, o Senhor venha prosperar. Toma os nossos filhos na tua presença, aqueles que têm neto, que têm neta. Toma essas crianças, esses adolescentes, esses jovens na tua presença. Cobre com teu sangue, livra de todo mal. Abençoa, Pai, que na escola possam aprender, Senhor, aquilo que os professores estão passando, mas não desviar a atenção para o mundo. Mas que nós estamos com essa responsabilidade de pregar a tua palavra, o teu evangelho, para que essas crianças possam um dia, Pai, ser adolescentes, ser jovens e adultos, mas não desviar dos teus caminhos, como diz Provérbios 22:6. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, para quando estiver grande, não venha desviar dele. Então, Pai, cobre as crianças com teu sangue, livra de todo mal, livra de todo homem mau, livra de toda mulher mau, daqueles, Pai amado, que querem fazer o mal com essas crianças, com esses adolescentes, mas que a tua graça, a tua misericórdia alcance a vida deles, e a nossa também. Abençoa os teus filhos, que viemos, Pai amado, em nome de Jesus, ter, Pai amado, sempre essa esperança, que nos traz esperança, uma visão, Pai amado, profética, a respeito da nossa vida, da tua igreja e dos irmãos, que a gente venha viver em comunhão, como nós estamos vivendo, e a cada dia mais, Senhor, torcer um pelos outros, lançando palavras proféticas. Deus vai te honrar mais ainda, Deus vai te abençoar mais ainda, Deus vai te prosperar mais ainda, muitas coisas do Senhor boa ainda vai nos alcançar em nome de Jesus, é nessa terra, porque o que eu prego é a tua palavra, e a tua palavra diz que no céu não teremos vitória, a nossa vitória é aqui, no céu teremos galardão, e eu profetizo sobre a vida da tua igreja aqui de Delaware, Senhor, em nome de Jesus, a vitória nossa aqui eu profetizo que teus filhos venham ter casa boa, venham ter carro bom, venham vestir bem, venham ganhar bem, venham, Pai amado, usufruir daquilo que tem do melhor nessa terra, é para nós. Mas quando chegarmos no céu, queremos o nosso galardão. Que o dinheiro não venha tomar, Pai, a primeira posição no nosso coração. Nós repreendemos em nome de Jesus. O dinheiro é consequência da minha intimidade, da minha família, e depois é o dinheiro. Assim também na tua igreja. Primeiro, Pai, é a nossa vida espiritual. Segundo, Pai, é a nossa vida familiar. E terceiro, é a nossa vida financeira. Então cobre cada um com teu sangue e abençoa nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém? Dá uma salva de palmas para Jesus em nome do Senhor dos Exércitos.